Bom, próximo é o perigo da obsessão, né? Assim, eu vi até algumas coisas, estava comentando com a Meire, né? Pô, mas a música só, ele fica falando pitches o tempo inteiro e tal, né? Eu já vi um vídeo aqui no YouTube de um psicólogo falando que a música ela acerta em cheio o temperamento, né? A psique emocional do Bowser como alguém extremamente obsessivo, né? A repetição contínua do nome da princesa aponta não para amor, mas para obsessão, né? E o cara consegue fazer toda uma argumentação ali e tal sobre obsessão, relacionamento abusivo e não sei o que, em cima da música que a gente falou no início, né? Então, assim, pô, o cara acertou, né? O psicólogo tá falando que a letra que ele preparou tem a ver com o comportamento, né? E se a gente pensar na questão aqui dos jogos, é recorrente. Né? Todo jogo é a mesma coisa. O cara vai lá, sequestra a princesa, leva embora e o Mario tem que ir lá salvar. Então, assim, é uma obsessão. E aí eu pensei, estou viajando, né? Estou pensando sozinho nisso, eu e o psicólogo lá e tal, né? Mas não. Procurei aqui, ó, um vídeo que eu achei hoje, excursão nerd, aqui o Bowser é 100% apaixonado pela princesa Peach, ele falando sobre a música, né? Aí peguei um dos comentários ali da galera no vídeo, né? 100% apaixonado é um jeito menos forte de dizer obcecado. Falei, opa, né? E aí, se você colocar ali em inglês, né? Porque o Bowser é tão obcecado pela Peach, você encontra 5,5 milhões de respostas no TikTok. Né? Então, assim, né? É uma realidade. Tem discussão no Reddit, tá? Nesses fóruns gamers aí e tal, sobre a obsessão do Bowser e tal. E aí o pessoal cria umas teorias meio bizarras com relação a isso. Não vou entrar nisso. Mas existe essa obsessão nos jogos, né? Porque assim, poxa, sequestrou uma vez, perdeu, desiste, né? Sim. Segue em frente. Mas ele não consegue, já são décadas aí ele fazendo a mesma coisa. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de comportamento que aparentemente pode ser algo, né? Porque assim, intrinsecamente, né? O objetivo do Bowser era casar com a princesa, mesmo sabendo que ela odeia ele. Assim. Então, assim, a atitude em si ela é boa. Pô, casar é bom, né? Sim. Agora, por alguém que não quer casar com você, é ruim. Né? Então, esse comportamento obsessivo ele passa por outros ambientes também, né? Não é só aquilo que é descarado, né? É o relacionamento abusivo, é aquela pessoa que se vitimiza para você não terminar o relacionamento, também acaba sendo uma obsessão, né? Não conseguir seguir em frente, imaginar a vida se tiver sem a pessoa que você está namorando, né? Se sentir culpado pelo comportamento do outro, não, o outro tá mal, é por minha causa. Então, assim, coisas que a gente começa a carregar que não deveríamos carregar, Sim. que não tem a ver com a gente, né? Então, isso a gente vê muito em relacionamentos. Mas ninguém vai chegar ao ponto de sequestrar alguém para, né? Como o Bowser fez aqui e tal, né? Ou casa comigo, ou vou destruir todos os seus súditos aqui e tal, né? Deixando a pessoa sem escolha. Mas quantos relacionamentos a gente tem aí que as pessoas, a gente vê quase que semanalmente aí, infelizmente, né? Coisas horríveis acontecendo aí em pleno 2023, coisas que a gente achava que estavam segregadas lá no século passado, encerradas lá, mas continuam acontecendo, né? Quantas pessoas que não aceitam término e que vão lá e acabam, né, matando o outro. Então, são muitas histórias que ainda acontecem por pura obsessão, né? Por pura. E obsessão, ela se torna porque por que você se torna obcecado pela pessoa e essa pessoa passa a ser um ídolo na sua vida? Sim, né? Começa a adorar a pessoa. Quando você fica obcecado por algo, por alguém, você está colocando essa pessoa no lugar de Deus, né? E você está adorando essa pessoa, porque você não consegue pensar em outra coisa, você só foca naquilo, você só foca nele, enfim. E aí
aquela pessoa ou aquela coisa, ou o que seja, está tomando o lugar de Deus na sua vida. Se tornou um ídolo. E você está idolatrando aquilo. E isso é perigosíssimo. Porque são coisas que muitas vezes nós não conseguimos detectar inicialmente, né? E aí, a hora que você vê, a coisa já está muito fora de controle, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com o que a gente tem colocado no lugar de Deus, aquilo que a gente tem adorado, que a gente tem adorado somente a Ele, porque a palavra nos diz que é somente a Ele que nós devemos adorar, né? Será que é um relacionamento de namoro, de noivado, de casamento, enfim, será que não tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Essa pessoa não tem tomado o lugar de Deus na sua vida? É muito importante que a gente tome cuidado com isso, que a gente olhe e perceba que talvez você está colocando essa pessoa num lugar muito alto, num lugar onde não é o lugar dela, onde ela não tem que estar. E aí você só vai se prejudicar com isso, né? Exato. Colocamos aqui uma referência, né? Colossenses capítulo 3, versículo 5, que diz: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Né? Aqui paixão é usado nesse sentido de algo cego, né? Que te impede de pensar racionalmente e acaba gerando essas questões, né? Não, paixão no sentido que a gente atribui a palavra, né? Como um relacionamento avassalador, mas sempre, né? A paixão ela está envolvendo essa ideia meio irracional, né? De um relacionamento assim ardente que perde as estribeiras, assim, não, né? E que perde daí o foco, que faz você não pensar, que leva a uma cegueira mesmo, e que nubla os teus pensamentos e faz com que você faça coisas que não faria se tivesse centrado, se tivesse, né, raciocinando normalmente, né, e não mexendo somente com as suas emoções, porque paixões mexem, né, diretamente ali com as suas emoções. E aí, quando você está muito emocionalmente envolvido, você não consegue raciocinar direito, você não consegue, né, parar para pensar, focar e falar, calma aí, opa, o que eu tô fazendo? Tá demais. Opa, eu errei aqui, né? Para onde que eu tô indo? Porque eu tô, né? Quantas pessoas a gente vê que ali estavam dentro da igreja e tal, de repente começam a se relacionar com outras pessoas e e que saem da igreja, que param de ter relacionamento com o Senhor, que vão para lugares que aquela pessoa nunca imaginou que iria, né? Mas que por conta de um relacionamento, de repente, tá ali dentro de lugares decadentes, dentro de vícios, né? Indo para bebida, para drogas, para várias coisas que aquela pessoa nunca esteve, mas que o outro gerou ali uma cegueira tão grande, algo tão passional, que mexeu com as emoções, que nublou o pensamento, que não fez raciocinar direito e que levou para um outro lugar que não deveria. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de paixão, né? Então, toma muito cuidado. Sempre digo nos cursos, né, que a paixão é a fagulha que tem que acender o amor. Então, assim, às vezes para você destacar alguém em meio a uma multidão de bilhões de pessoas, né, você precisa de alguma forma ficar assim, né, receber algum estímulo externo, né, de ficar pensando naquela pessoa e tal. Mas o relacionamento precisa crescer daí para outra coisa, Precisa mais evoluir, né? para Precisa amadurecer. algo mais maduro, né? Precisa amadurecer, né? Não Porque dá para ficar só na paixão, né? No Porque passional. se ele se mantiver dessa forma constantemente, ele vai ser um relacionamento desequilibrado. Totalmente. Né? E isso vai gerar consequências. Então, Sim. é preciso, a paixão tem que existir, né? Mas ela tem que levar a algo mais maduro na sequência, né? Para que seja um relacionamento mais tranquilo. Então, muitas pessoas elas ficam apenas nesse primeiro estágio. Quando começa a querer caminhar para algo mais maduro, as pessoas têm medo de assumir um compromisso mais sério, né? E aí tentam retroagir ou desistem daquele relacionamento e vão começar um novo, né? Para manter esse comportamento, né, da paixão
permanente, né? Só que isso vai gerando consequências ao longo do tempo, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, né? A obsessão, ela não é só aquilo que é explícito, né? Ela adota outras formas também que muitas vezes podem nos levar a não enxergar o perigo e o quão nocivo isso é para as nossas vidas. Sim.